A história de Adão começa com um ato divino de criação. Na narrativa bíblica, Deus forma Adão do pó da terra. Este ato de criação é íntimo e poderoso, pois significa a conexão entre a humanidade e a terra. Adão, cujo nome é derivado da palavra hebraica para terra, incorpora essa ligação intrínseca com a própria essência da criação. A criação de Adão por Deus não é meramente física, é também espiritual. A narrativa nos diz que Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. Este sopro não é apenas ar, mas simboliza o espírito e a alma. Indica um relacionamento único e pessoal com o Criador. Através desse sopro divino, Adão se torna um ser vivo, destacando a natureza dual dos humanos como seres materiais e espirituais. Como o primeiro humano, Adão recebe um lugar especial na criação. Ele é encarregado da responsabilidade de nomear todos os animais. Essa tarefa demonstra sua autoridade e responsabilidade sobre as criaturas vivas. Nomear é um ato profundo, significando compreensão e cuidado. É por meio desse papel que Adão começa a exercitar seu intelecto e criatividade. Assim, a criação de Adão marca o início da existência humana. Ela prepara o cenário para o drama da humanidade que se desenrola. A narrativa enfatiza a singularidade da criação de Adão, diferenciando-o do resto da criação. Ela ressalta a intencionalidade e o propósito com que Deus cria a humanidade. A criação de Eva é uma das narrativas mais profundas e simbólicas da Bíblia. Depois de criar Adão, Deus observa que não é bom que o homem esteja só. Esta observação destaca a importância da companhia e da comunidade. Em resposta, Deus decide criar uma ajudadora adequada para Adão, enfatizando a natureza complementar dos relacionamentos humanos. A maneira como Eva é criada é única e simbólica. Deus faz Adão cair em um sono profundo. Durante essa anestesia divina, Deus tira uma das costelas de Adão e a transforma em uma mulher. Este ato significa a profunda conexão entre homem e mulher. Implica igualdade e parceria. Eva não é criada do pé de Adão para ser pisada, nem de sua cabeça para governá-lo, mas de seu lado, para ser sua igual. A criação de Eva completa o ser humano. Com ela, Adão encontra companhia e plenitude. A narrativa ressalta a ideia de que os humanos são inerentemente relacionais. Ela sugere que a verdadeira realização é encontrada em relacionamentos baseados no respeito mútuo e na igualdade. Além disso, a criação de Eva estabelece o fundamento para a família. Adão reconhece Eva como osso dos meus ossos e carne da minha carne, indicando um laço profundo. Este momento é celebrado como o primeiro casamento, estabelecendo um padrão para os relacionamentos humanos. Ele enfatiza a importância da unidade, intimidade e amor. O Jardim do Éden é retratado como um paraíso, um cenário idílico, onde Adão e Eva vivem em harmonia com a criação. Este jardim é exuberante e abundante. Está cheio de todos os tipos de árvores que são agradáveis aos olhos e boas para comer. A presença da árvore da vida no jardim simboliza a vida eterna e a presença divina. O Éden não é apenas um local físico, mas uma representação de um mundo perfeito e harmonioso. Viver no Éden traz responsabilidades. Adão e Eva recebem a tarefa de cultivar e cuidar do jardim. Esta mordomia é um ato de serviço e cuidado com a criação. Ela reflete o relacionamento pretendido entre os humanos e o mundo. Ao trabalhar no jardim, Adão e Eva participam da obra criativa de Deus. Essa responsabilidade é uma oportunidade para exercitar seus talentos e criatividade. Além de sua mordomia, Adão e Eva desfrutam de um relacionamento direto com Deus. Eles caminham com Ele na viração do dia, experimentando sua presença de forma tangível. Esta comunhão é uma fonte de alegria e realização. Ela destaca o aspecto espiritual de sua existência, onde estão em comunhão com seu Criador. Assim, a vida no Jardim do Éden é caracterizada por abundância, harmonia e propósito. Representa um estado ideal de existência, onde os humanos vivem em equilíbrio com a natureza e em relacionamento com Deus. No entanto, essa vida idílica depende da obediência ao mandamento de Deus, um tema que prenuncia o conflito que virá. A tranquilidade do Éden é interrompida pela introdução da serpente, uma criatura astuta que personifica o engano e a tentação. A serpente é descrita como mais sutil do que qualquer outro animal, indicando sua habilidade de manipular e persuadir. Essa criatura se aproxima de Eva com uma pergunta aparentemente inocente sobre o mandamento de Deus a respeito das árvores no jardim. O questionamento da serpente é o catalisador para o drama da tentação e desobediência que se desenrola. A interação de Eva com a serpente marca o início da dúvida e da curiosidade. A serpente distorce habilmente as palavras de Deus, sugerindo que seu mandamento é restritivo e injusto. Ela insinua que comer do fruto abrirá os olhos de Eva, tornando-a como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa promessa de sabedoria e divindade é sedutora. Ela se aproveita do desejo humano por conhecimento e autonomia. As palavras enganosas da serpente semeiam confusão e desconfiança. Eva começa a ver o fruto proibido como desejável e benéfico. A narrativa captura a luta interna entre a obediência e o desejo de autopromoção.
Este momento destaca a vulnerabilidade da natureza humana, a tentação e a natureza astuta do mal. Por fim, a tentação da serpente é bem sucedida. Ela explora a curiosidade e o desejo de conhecimento de Eva, levando a um momento crucial de escolha. O papel da serpente na narrativa ressalta a presença do mal e sua capacidade de perturbar a harmonia. Prepara o cenário para o ato de desobediência que se segue. O ato de desobediência é um momento decisivo na narrativa bíblica. Apesar da ordem clara de Deus para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva sucumbe à tentação. Ela pega o fruto e o come. Este ato de desafio não é apenas uma ação física, mas uma profunda decisão espiritual e moral. A decisão de Eva de comer o fruto é rapidamente seguida pela participação de Adão. Ele também come o fruto, compartilhando o ato de desobediência. Este ato conjunto representa a natureza coletiva do pecado. Revela como as escolhas individuais podem ter consequências para a comunidade. A escolha de Adão e Eva de comer o fruto proibido representa uma quebra de confiança e uma rejeição da autoridade de Deus. A consequência imediata desse ato é uma mudança profunda em sua percepção. Seus olhos se abrem e eles percebem que estão nus. Essa nova consciência simboliza uma perda de inocência e pureza. Introduz um sentimento de vergonha e vulnerabilidade que antes era desconhecido em sua existência. Assim, comer o fruto proibido marca um ponto de virada na narrativa. Significa a entrada do pecado no mundo, perturbando a harmonia do Éden. A desobediência de Adão e Eva é um momento crucial que tem implicações de longo alcance para a humanidade. Destaca a gravidade das escolhas humanas e a realidade da responsabilidade moral. Seção 6. As consequências da queda. Consciência e expulsão. As consequências da desobediência de Adão e Eva são imediatas e profundas. A recém-descoberta consciência de sua nudez os leva a se cobrir com folhas de figueira. Este ato de se cobrir simboliza o início da vergonha e o desejo de esconder seu verdadeiro eu. Marca o início de uma separação entre a humanidade e Deus. A resposta de Deus à desobediência deles é justa e compassiva. Ele procura Adão e Eva, iniciando um diálogo apesar da tentativa deles de se esconderem. Essa interação revela o desejo de Deus por relacionamento, mesmo diante da rebelião. No entanto, a justiça exige consequências. Deus declara uma série de julgamentos que afetam a serpente, Eva e Adão, alterando o curso da história humana. A consequência mais significativa é a expulsão do Jardim do Éden. Adão e Eva são banidos do paraíso, marcando o fim de sua comunhão direta com Deus. Essa expulsão significa a separação entre a humanidade e o divino. Representa a perda da inocência e a introdução da luta e do trabalho árduo na vida humana. Apesar da severidade das consequências, há um vislumbre de esperança. Deus promete que a descendência da mulher acabará por esmagar a cabeça da serpente. Esta promessa prenuncia a redenção e restauração final da humanidade. Sugere que mesmo em meio ao julgamento, a graça e a misericórdia de Deus oferecem uma esperança futura. Seção 7. O legado da queda. Compreendendo a natureza humana. A história da queda de Adão e Eva não é apenas uma narrativa antiga. Ela oferece insights profundos sobre a natureza humana e a condição humana. A narrativa revela a complexidade dos desejos humanos, a luta entre obediência e autonomia, e as consequências das escolhas morais. Uma das principais lições da queda é o reconhecimento da vulnerabilidade humana à tentação. A história ilustra como os humanos podem ser facilmente influenciados por influências externas e pelo desejo por conhecimento e poder. Essa vulnerabilidade é um aspecto fundamental da natureza humana, destacando a necessidade de vigilância e discernimento na tomada de decisões morais. O legado da queda também enfatiza a importância da responsabilidade. A desobediência de Adão e Eva serve como um lembrete de que as ações humanas têm consequências. A narrativa ressalta a responsabilidade moral, que vem com o livre-arbítrio, e a necessidade de uma vida ética e responsável. Em última análise, a história da queda fornece uma compreensão mais profunda da condição humana. Explora temas de culpa, vergonha e a busca pela redenção. Convida à reflexão sobre a natureza do pecado e a possibilidade de esperança e restauração. Esta narrativa continua a ressoar com os leitores, oferecendo insights atemporais sobre as complexidades da existência humana. Seção 8. A promessa de redenção. Esperança em meio à queda. Em meio à narrativa da queda, há uma promessa de redenção e esperança. A declaração de Deus, de que a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente, é um momento crucial na história. Esta promessa é vista como o primeiro anúncio do Evangelho, uma previsão da vinda de um Salvador que redimirá a humanidade do pecado e restaurará o relacionamento rompido com Deus. Esta promessa de redenção oferece esperança em meio ao julgamento. Sugere que a queda não é o fim da história, mas o início do plano de Deus para a salvação. Destaca o tema da graça.
ressaltando a crença de que, apesar das falhas humanas, o amor e a misericórdia de Deus prevalecem. A narrativa da redenção está entrelaçada em todo o texto bíblico, culminando na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os cristãos acreditam que Jesus cumpre esta promessa, oferecendo perdão e vida eterna àqueles que creem. Esta promessa de redenção fornece um fundamento para a fé cristã e uma fonte de esperança para indivíduos e comunidades. Além disso, a promessa de redenção convida os indivíduos a participar da história contínua da obra de Deus no mundo. Desafia os crentes a viver vidas de fé, esperança e amor, refletindo o poder transformador da graça de Deus. Esta narrativa de redenção continua a inspirar e guiar indivíduos, oferecendo uma visão de esperança e renovação em meio aos desafios da vida. Seção 9. Lições aprendidas. O significado duradouro da história. A história de Adão e Eva e sua queda em desgraça é uma narrativa fundamental com significado duradouro. Oferece insights sobre a natureza humana, a dinâmica da tentação e as consequências das escolhas morais. A narrativa convida os leitores a refletir sobre suas próprias vidas e a natureza de seu relacionamento com Deus e com os outros. Uma das principais lições da história é a importância da obediência e da confiança em Deus. A desobediência de Adão e Eva destaca as consequências de se afastar da orientação divina. Esta narrativa encoraja os indivíduos a buscar sabedoria e compreensão, confiando na orientação de Deus em sua jornada moral e espiritual. A história também ressalta a realidade do pecado e seu impacto na vida humana. Desafia os indivíduos a reconhecer suas vulnerabilidades e buscar perdão e reconciliação. A narrativa da queda convida a uma compreensão mais profunda da condição humana e da necessidade de graça e redenção. Por fim, a história de Adão e Eva oferece uma visão de esperança e renovação. Lembra aos indivíduos a promessa de redenção e a possibilidade de transformação. Esta narrativa duradoura continua a ressoar com os leitores, oferecendo lições atemporais e insights sobre as complexidades da existência humana e a promessa de um futuro melhor.